Arquitetura em Revista. Desenvolvimento de um website para a divulgação digital do acervo do NPD. Etapas da pesquisa. Etapa 1. Contexto. O NPD é um setor da FAO-FRJ vinculado ao DPA e é destinado ao desenvolvimento acadêmico e de pesquisa, responsável pela preservação de importantes coleções e de fundos arquivísticos da arquitetura brasileira. Esforço pioneiro no Brasil no que se refere à coleta, sistematização e análise de documentos da arquitetura. Em seu acervo, encontram-se mais de 200 mil documentos, tanto de arquitetos renomados quanto de outros pouco ou nunca publicados. Etapa 2. Problemática. Como perpetuar e divulgar esse conteúdo não apenas para a comunidade acadêmica e profissional, mas para a sociedade. Etapa 3. Objetivos. Como resposta, optou-se pela criação de um portal que ofereça essa informação de forma crítica para o público e que também sirva para auxiliar a organização desse material dentro do NPD, facilitando sua catalogação e identificação. Para isso, é necessário entender os requisitos para a criação de um website. Os elementos básicos são o domínio, o servidor, a base de dados e a programação. Assim, utilizando um browser, o usuário acessa o servidor através de um domínio. O domínio é o endereço que permite que o servidor encontre as informações e arquivos do site buscado. É constituído por várias partes que fornecem informações específicas sobre si, como, por exemplo, em NPD FAO-FRJ-BR, os pontos dividem as partes do endereço. Já o servidor é um computador que armazena os arquivos que compõem o site, tanto os que contêm o código, como as imagens e qualquer outro conteúdo, e os entrega para o dispositivo do usuário final. Está conectado à internet e é acessado através do nome de domínio. Através da programação, o servidor busca as informações na base de dados, um repositório responsável por armazenar e organizar informações em conjuntos de arquivos, criando relações entre os dados que facilitam sua compreensão. O modo mais comum da sua organização é no formato de tabela. A programação do site é formada por duas partes, o código back-end e o front-end. A back-end é a parte da programação escrita nas linguagens PHP, Java e SQL, que processa os pedidos do usuário, buscando o conteúdo na base de dados e entregando as informações requisitadas. Já a front-end é escrita nas linguagens HTML e CSS e contém as informações visuais que são entregues ao usuário, ou seja, a parte do código que define a posição, o tamanho, a cor e outros estilos de cada elemento. Etapa 4. Metodologia. Pesquisa de plataformas e softwares e busca de referências de outros portais. Primeiro foi buscado o provedor de domínio servidor. O site chegou a passar por 2 provedores antes de ser hospedado definitivamente pelo FRJ. Um era gratuito e mais limitado, e o outro pago. Por fim, conseguimos a hospedagem no servidor oficial da FRJ, disponibilizada pela TIC. Aqui temos os nomes de domínio em cada hospedagem e é possível ver a sua influência em cada endereço. Em seguida, foram estudados os softwares para bibliotecas digitais, que criam uma interface interativa para facilitar a catalogação dos dados na base de dados. Ou seja, ao invés de trabalhar com a tabela da base de dados, há uma página mais intuitiva para o preenchimento dos campos e que possibilita maior correlação entre as informações. Funciona para a criação da biblioteca digital, mas não para a divulgação do conteúdo. Essas são algumas das plataformas estudadas. Na imagem, vemos um exemplo de página para preenchimento de dados na plataforma Collective Access. Nessa plataforma, esses campos são muito customizáveis. Para comparação, foram trazidas as plataformas Atom, OMKS e Collective Access. Ao estudá-las, percebemos que existem diversos tipos de limitações, como vocabulários de difícil adaptação, indicados mais por objetos virtuais ao invés de físicos, dificuldade para a criação de interfaces dispositivas, diferentes controles de acesso para usuários e administradores. Algumas ainda têm uma maior limitação para importação e exportação de dados em lote, sendo, portanto, mais custosas. Para entender um pouco como funciona, a imagem apresenta a navegação da plataforma Atom, em que existem diversas categorias que funcionam como tags para filtrar os documentos. Na OMKS, a hierarquia entre os arquivos não fica visualmente clara e dificulta o entendimento do todo. A Collective Access possui a visualização de dados e busca avançada bem desenvolvidas, então facilita a compreensão do conteúdo da biblioteca. O Framework é um pacote de códigos prontos que podem ser utilizados no desenvolvimento de sites. A proposta de uso desta ferramenta é aplicar funcionalidades, comandos e estruturas já prontas
para garantir qualidade no projeto e produtividade. Não tem como o site existir sem os códigos de programação, então essa etapa acabou sendo um fator decisivo de qual rumo seguir. Foi feita uma busca de frameworks de sites gratuitos que pudéssemos adaptar para o nosso projeto, e encontramos uma loja virtual chamada OS Commerce, e sua versão mais recente desenvolvida pela comunidade, a Phoenix, que se tornou a base de todo o projeto do portal. A loja virtual apresenta diversas vantagens, já possuindo toda a programação definida, fazendo uso da base de dados MySQL, que é compatível com a maioria das bibliotecas, e possuindo recurso de importação e exportação de dados em lote. A parte de layout e design também é bastante intuitiva, funcionando a partir de módulos facilmente adaptáveis. Por outro lado, ela não foi pensada com o intuito de ser uma biblioteca digital, então acaba restando muito arquivo, lixo, e os sistemas de busca e cruzamento de dados também ficaram comprometidos quando comparados com as outras opções. Na imagem, vemos a versão oficial do OS Commerce lançada até o início do projeto, em março de 2020. Com um visual bem simples, é possível notar diversos recursos disponíveis, mas que precisam ser reformulados para atender o objetivo de um site para exposição de acervos arquitetônicos. Essa é a versão mais recente, a Phoenix. Notamos um avanço no visual, mas ainda é bem genérico. Os módulos são visualmente bem delimitados pelas linhas que envolvem quase todos os elementos, facilitando a compreensão de como ajustá-los ou reorganizá-los. Na página de administração, é possível ordenar o conteúdo do site e funciona relativamente da mesma forma que as bibliotecas digitais. No submenu selecionado, aparece um pouco da hierarquia formada pelos elementos, a categoria fruta, a subcategoria maçãs e peras e, por sua vez, os produtos que se encaixam nelas. O sistema de adição de produtos e categorias é semelhante e pode ser customizado, mas não funciona da mesma forma que nas bibliotecas digitais, pois estas criam metadados, ou seja, criam dados que são legíveis pelos computadores. Essa diferença acaba comprometendo os arquivos em questão de informação. As tabelas são bem organizadas, e os dados de produtos e categorias não ficam acumulados numa mesma coluna, como acontece em algumas das plataformas de repositórios. Dessa forma, se precisar fazer uma compatibilização futura com outra base de dados, o processo será facilitado. No entanto, existem mais de 40 tabelas na base de dados e poucas são necessárias na reformulação do site, novamente fazendo com que reste muito conteúdo lixo. Os módulos dos elementos visuais são reconfiguráveis tanto na interface de administração, que podem ser adicionados, editados ou removidos de uma forma mais intuitiva para leigos, quanto nos próprios arquivos de código em linguagem HTML e CSS. O acervo do IMS é organizado em catálogos e categorias. Quando as categorias e subcategorias são selecionadas, todos os documentos que se encaixam nelas aparecem. Ao selecionar um documento, todas as informações diretamente referentes a ele são expostas, mas não aparecem as tags de categorias e subcategorias. Na Fundação Le Corbusier, os arquivos são organizados por classificação de tipo de trabalho. Em arquitetura, são divididos em prédios e projetos. Em prédios, é possível ordenar a lista por nome, tipo, local e data. As informações fornecidas não são referentes aos documentos individualmente, fotografias e pranchas, mas referentes ao projeto em si. No acervo da FAUSP, o conteúdo é organizado por coleções, mas também é possível acessá-los pelo tipo de material. A coleção contém uma descrição básica com título, procedência, data, volume e conteúdo. Na página dela são listados os projetos. Quando um projeto é selecionado, aparecem as informações relativas a ele, e tem uma lista relativa ao que ele contém, de documentos, mas os documentos não são acessíveis. Etapa 5. Processo. Inicia-se a instalação e trabalho de criação do portal. Para começar a trabalhar no portal, foi necessário instalar o servidor local Apache para modificações e testes locais, a linguagem PHP, a base de dados MySQL, o administrador de base de dados PHP-MyAdmin, os programas para uploads de base de dados, o Dbeaver, e de arquivos, o FileZilla. E, por fim, a loja OS Commerce. Inicialmente, as informações digitalizadas do NPD estavam catalogadas num software chamado Winsys, que foi descontinuado. Em certo momento, pagou-se uma empresa para fazer a migração para o sistema da Atom, mas a tabela nunca chegou a funcionar nesse sistema. Quando o processo do site foi iniciado, foi necessário fazer essa nova compatibilização da tabela destinada à Atom para a tabela compatível com a loja.
As informações para o sistema da Atom ficavam todas na mesma tabela, sem distinção entre categorias e documentos. Quando a compatibilização para o site foi realizada, dividimos as categorias e subcategorias em uma tabela e os documentos em outra. A primeira versão instalada foi a antiga do OS Commerce. Apesar de ser visualmente simples, era bem funcional. A lista de arquivos, fundos e coleções apareciam no menu lateral. Ao selecionar um arquivo, abria um submenu que já exibia os projetos relacionados ao arquivo. Dentro do projeto, era possível visualizar os documentos em lista e organizar por nome, autor e ano. Também já possuía as páginas de informações relacionadas ao NPD, equipe, histórico, regras. Ao migrarmos para a versão do Phoenix, surgiram alguns problemas, mas com algum trabalho conseguimos resolver. No Phoenix, o projeto já deu um grande salto. A estrutura do site já estava montada, mas visualmente ainda não estava pronto. O menu lateral foi para a direita. A página inicial passou a ter cards com imagens dos documentos, que são escolhidos aleatoriamente a partir de uma pré-seleção feita na tabela. Criamos também um menu principal de navegação. A página com os arquivos era apresentada em forma de lista. Já dentro do arquivo, como diagramar para ficar coeso o conteúdo. Houve debate sobre manter ou retirar as linhas de contorno dos elementos. O conteúdo do site ocupava toda a largura da tela. Já a página do projeto tinha o mesmo sistema de cards que a página inicial, mas apareciam todos os documentos referentes ao projeto e continham mais informações nos cards. A exibição do documento seguia o mesmo visual, com a presença de linhas demarcando limites, e a imagem já funcionava com zoom. As páginas de informações sobre o NPD eram links diferentes no menu e traziam um certo incômodo. Muitos colaboraram na criação do logo e ainda mais opinaram. Qual teria a cara do NPD? Onde posicionar? Lado esquerdo ou direito? Vai ser fixo ou sumirá quando o usuário navegar e descer a página? O menu lateral voltou para a esquerda. O logo fica acima do menu de navegação principal ou ao lado? Qual fonte utilizar? E as cores? A nota de rodapé é fixa ou móvel? Essa foi uma versão intermediária que já estava em funcionamento no servidor do HostGator. Alguns usuários tinham senha e já conseguiam acessar e checar o conteúdo. Etapa 6. Resultado. As decisões finais foram tomadas. O logo se manteve à esquerda e fixo. A largura do conteúdo da página diminuiu para ter um maior conforto visual. O menu lateral foi eliminado e as páginas são todas acessadas pelo menu de navegação principal. O rodapé ficou fixo, mas com uma espessura menor. Foi criada uma barra no topo da página para ressaltar o nome da universidade e do curso. Os cards ficaram com tamanho quadrado padrão. Ao passar o mouse pelo card, uma animação traz as informações básicas sobre o projeto. A página do documento também foi simplificada, para se adaptar ao visual limpo. Nas páginas dos arquivos e coleções, uma imagem foi designada para complementar o texto dos links e ter um maior reconhecimento visual do arquiteto ou de seu trabalho. Nas páginas dos arquivos e dos projetos, manteve-se a lista, mas foi adaptada às cores e formatos do resto do portal. Dentro do projeto, os documentos aparecem com miniaturas de mídias e algumas informações para ordenar e facilitar a seleção. Podemos ordenar por título, ano, suporte e técnica. As informações sobre o NPD foram agrupadas em um único link. O visual do site mais clean, com menos linhas e palheta preta e branca, foram adotados para dar destaque aos documentos, muitos dos quais possuem tons pastéis por serem pranchas antigas. Etapa 7. Ações futuras. Essas são algumas das ações futuras esperadas. Migrar o portal para o Software Collective Access, enxugar os arquivos de programação, desenvolver páginas para exposições e conteúdo de publicações, adicionar carrossel de imagens na página com os projetos, adicionar submenu dropável à navegação principal, habilitar o sistema de busca e ajustar o site para tamanho de outras mídias.